Bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um Café com Palavra, na manhã dessa segunda-feira, né? Nós temos trago sempre uma palavra, né? Sempre que possível, de segunda a sexta. E, né, Deus tem falado muito no meu coração através desse café, né, com palavra. Tenho deixado aqui, né, em forma de devocional e, né, eu medito na palavra e o Senhor, Ele me trouxe a palavra no livro de Mateus, capítulo 5, né? Nós vamos falar hoje das bem-aventuranças, que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, né? Tremenda essa palavra, né? Jesus, ele sai, né? Ele subiu ao monte e sentou e começou a ensinar os discípulos, falar sobre as bem-aventuranças, né? O Senhor, ele começou a ensinar a cada um deles. E quando nós vemos na palavra, qual ele vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? O Senhor, ele nos dá um ensinamento muito precioso, né? A palavra de Deus, ela vai dizer: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, né, no reino dos céus, seja pois ele o menor, né? E nós precisamos ter humildade de espírito, humildade no nosso coração, para entender que o grande é Deus, né? Para entender que aquele que verdadeiramente trabalha na nossa vida e faz é Deus. Nós não podemos gerar nada se assim o Senhor Jesus não trouxer. Nós não podemos produzir frutos bons se o Senhor Jesus não estiver na nossa vida. Então nós precisamos ser humildes de espírito, né? Saber que tudo que nós venhamos produzir de bom vem do Senhor Jesus. E quando nós entendemos isso, a palavra de Deus, ela vai dizer: bem-aventurados quer dizer felizes, né? Felizes aqueles, né, que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós não temos que nos exaltar por obras, por palavras, né? Por nada que venhamos fazer, porque tudo aqui nos é emprestado, né? A palavra de Deus, ela vai dizer, né? Porque temos este tesouro em vasos de barro, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, todo o poder, toda a glória é do Senhor Jesus, né? Nós só somos um instrumento, que eu sempre repito, nós temos que ser um instrumento leve, de fácil manuseio, né? Para o Senhor Deus. Nós não podemos ser peso para Deus, né? Nós não podemos agir como se nós fôssemos alguma coisa, né? Se nós cantamos, se nós pregamos, se nós falamos do Senhor, se nós oramos, né? Nós não podemos achar que nós somos alguma coisa, porque nós precisamos ser humildes de espírito, ter um coração quebrantado, né? Coração é pensamento, sentimento. Ter um coração quebrantado diante do Senhor, isso conta muito. E a palavra vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Se você tem uma causa e você tem chorado e é diante do Senhor, se você tem passado por coisas que só o Senhor Jesus pode resolver, nós, né, precisamos entender que ao invés de nós chorarmos, né, no lugar errado, com pessoas erradas, falando coisas às vezes que ao invés de adiantar, né, as coisas que o Senhor tem para nós, podem atrasar, né? O lugar certo de nós chorarmos é aos pés do Senhor. É chorar diante dele, chorar diante do Senhor.
E se for por injustiça, se for por perseguição, se for por calúnia, não importa a causa, se o coração estiver dobrado diante do Senhor, se o Senhor Jesus for o centro da nossa vida, nós seremos sim consolados pelo Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurados que choram, porque sim serão consolados. Talvez você está numa situação que você precisa que o Senhor Jesus te alcance, que você precisa que o Senhor Jesus esteja com você naquela situação, porque só o Senhor Jesus ele pode, né, resolver. Então a palavra de Deus ela vai dizer: esses sim são felizes, porque serão o quê? Consolados. Quando você deposita esse choro diante do Senhor, quando você passa por calúnias, perseguições, injúrias, mas diante de Deus, você permanece diante de Deus, a palavra aqui vai dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ainda o Senhor ele continua falando, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não quer dizer uma pessoa calada, não quer dizer uma pessoa que não fala, não é disso que a palavra vai dizer, né? Nós precisamos pensar 2, 3 vezes para agir em determinadas situações, tomar, né, diversas atitudes sempre em oração, porque muitas vezes se nós tivermos o nosso espírito, né, fermentado por coisas do mundo, nós podemos tomar decisões e essas decisões elas podem ser irreversíveis na nossa vida, né? A mansidão ela só o Senhor Jesus pode dar. A mansidão ela pode vir somente do Senhor. Nós só podemos produzir esse fruto se for pelo Espírito de Deus, né? E aqui a palavra vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, vai sempre ter um lugar para ele. Sempre vai ter um lugar para ele, né? Sempre vai ter um lugar para os mansos de coração. Sempre vai ter um lugar para os mansos, aqueles que deixam o Senhor tomar partido e resolver. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, nós queremos resolver com os nossos próprios braços, nós somos perseguidos, caluniados, muitas vezes nós vemos pessoas falando coisas a nosso respeito que não é aquilo. Só que nós não temos que nos preocupar com isso, muito menos reagir. Porque a mansidão que o Senhor nos dá o entendimento que o Senhor Jesus está ali na nossa vida e que Ele sim vai tomar as rédeas da situação. O Senhor espera que nós venhamos produzir frutos, que sejam frutos deliciosos ao Senhor. E é difícil, não é fácil, é somente pela palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós vemos, né, coisas que são faladas, feitas, e às vezes falamos: Senhor, por quê? Né? Mas o certo é colocarmos diante de Deus. E em Mateus, né, capítulo 5, no versículo 7, o Senhor ele continua dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Se o seu coração ele é cheio de misericórdia, se o seu coração está no Senhor Jesus e você tem misericórdia, o que é ter misericórdia? Se colocar no lugar do outro. É muito fácil, às vezes, a gente falar sem estar vivendo o que o irmão vive. É muito fácil eu falar: se fosse eu agiria dessa forma. Mas não é fácil quando é você que está no forno, quando sou eu que estou no forno. Nós só conseguimos olhar a situação, né, com amor se nós usarmos a misericórdia. E a palavra vai dizer: os misericordiosos, né, bem-aventurados, porque alcançarão misericórdia. Se você tem tido misericórdia no seu coração, o Senhor Jesus, com certeza, Ele vai usar de misericórdia com você. Se você é uma pessoa misericordiosa, o Senhor Jesus vai usar sim de misericórdia. Quando você tem misericórdia dos seus irmãos, você encontra a misericórdia do Senhor. E é assim que Deus faz. E é bom que seja assim. Por quê? Quando nós começamos a olhar sem misericórdia, nós começamos a pregar sem misericórdia, nós começamos a tratar as pessoas sem misericórdia, nós passamos longe do caminho do Senhor. E a palavra aqui vai dizer, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Coração é pensamento, coração é sentimento. E quando o nosso coração, né, o nosso pensamento e o nosso sentimento, ele está dentro daquilo que o Senhor Jesus tem para nós na palavra, quando o nosso coração, que é pensamento e sentimento, ele está limpo, né? A palavra vai dizer: vós já estáis limpos. Limpos pelo quê? Pela palavra. Só a palavra de Deus pode limpar os nossos pensamentos e sentimentos. Porque muitas vezes, diversas atitudes, se nós formos deixar levar pela carne, nós vamos tratar com ira. Nós vamos colocar as nossas mãos e nós vamos agir. Porque tem situações que acontecem na nossa vida que a gente fala: Senhor, por que isso? Então aí nós precisamos o quê? Limpar o nosso coração.
colocar o nosso pensamento e o nosso sentimento somente na palavra. Por quê? Porque muitas vezes vai ser difícil, não vai ser fácil. Nós não podemos pensar, vai ser fácil. Não, a palavra vai dizer aqui, né? Quando ele fala bem-aventurados, Jesus ensinando aos discípulos, ele quer dizer, felizes são vocês quando vocês praticarem essas obras, né? Eu pego para mim, eu estou aqui meditando nessa palavra, né, desde manhã, e o Senhor falava comigo. E quando ele fala, bem-aventurados pacificadores, né? Assim como ele fala que os limpos de coração verão a Deus, você vai ver Deus não só no grande dia, você vai ver Deus agora. Você vai ver Deus na situação que você está vivendo. Se você tem o seu coração limpo, evita pensar mal do irmão, pensar mal de situações, porque é muito fácil a gente se deixar levar por isso, é muito fácil. Tem situações que vêm para nos irritar, vem situações para tirar a nossa paz, tirar do centro da vontade de Deus. Mas quando nós temos o coração limpo, né, diante do Senhor, pedimos o Senhor só por Ele mesmo que nós conseguimos, a palavra diz que nós veremos a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que trabalham pela paz. Muitas vezes tem situações que a vontade nossa é chegar e falar, vai lá, resolve, coloca a sua mão, né? Mas aí nós vamos ver, a palavra vai dizer, né? Bem-aventurados pacificadores. Aquele que é pacificador, ele está sempre trabalhando pela paz. Ele está sempre tentando resolver as coisas dentro da palavra, para que não venha peso sobre ninguém que convive com ele. E é difícil, não é fácil, é difícil, porque muitas vezes, se nós formos seguir a nossa carne, eu não sou hipócrita para falar que é uma coisa que eu não sou, a gente às vezes ira, mas o que a palavra vai dizer? Irai-vos, mas não pequeis, né? É como a Rosilene está dizendo aqui, né? Aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. E é verdade. Se a gente planta ira, nós vamos colher na nossa vida a mesma coisa. Quando o Senhor Jesus fala, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, nós daremos bom testemunho. Quando nós trabalhamos pela paz, nós vamos dar bom testemunho de Cristo, né? O Senhor Jesus nos chamou por testemunhas de Cristo, testemunha viva de Cristo nessa terra. E nós precisamos dar o bom testemunho. Esse testemunho é como um perfume agradável, né? Para que outros vejam e temam o Senhor. Eu não falo de perfeição, perfeito só Jesus. E é difícil, produzir esse perfume é difícil. Tem situações que nós não programamos viver, nós não pensamos que vamos passar, no decorrer da nossa vida é assim. E nós precisamos produzir, ser pacificadores até na situação difícil. Quando vai dizer aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você tem pregado a palavra do Senhor, se você tem exercido a justiça de Deus, andado com o Senhor Jesus, feito aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para fazer, né? E ainda assim você tem sido perseguido por causa dessa justiça, a palavra de Deus, ela vai dizer aqui, bem-aventurados sois, né? Quando perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É muito difícil, às vezes, passarmos, né, por situações em que você sabe que não é aquilo que você está falando, né? Eu falo que a gente vai vivendo isso no decorrer da nossa vida com Cristo, nós vamos passando por aquilo, né? Tatiana está dizendo aqui, nós somos provados para sermos aprovados, é verdade. E nós não planejamos passar, né? Só que acontece muito isso, porque a palavra vai dizer, bem-aventurados, né, quando vocês são perseguidos por causa da justiça. O que acontece? A palavra. Pode estar tudo bem no ambiente, mas se você falar Jesus, se você fala de Jesus, aquele ambiente ali, ele muda. As situações, elas são ali manifestas. Então, o bem, ele aparece, mas o mal também ele é exposto. Então, nós, quando somos perseguidos por causa da justiça, que é a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer aqui que deles é o rei de Deus, né? Felizes, né? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Você não consegue impedir que ninguém venha pensar mal de você. Eu não consigo impedir que ninguém venha pensar mal de mim, né? Outro dia teve alguém que falou assim, Rose, eu quero postar o Café com Palavra, mas às vezes tem pessoa que vai pensar que você quer aparecer. Eu falei, irmã, o Senhor Jesus só me mandou pregar. O Senhor Jesus só me disse para pregar, né? A palavra de Deus, ela nos diz isso aqui, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Não, você não vai conseguir impedir que as pessoas venham pensar mal de você. Eu não vou conseguir impedir que o meu irmão venha pensar mal de mim. Eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir. Jesus não fez isso. Por quê? Da mesma forma que no mesmo ambiente se apresenta o bem, o mal ele está ali para tentar atrapalhar e distorcer.
Só que o mal, ele não tem vitória. Ele não triunfa sobre as coisas que o Senhor Jesus quer fazer. A obra que ela é provada no fogo, né? Se ela for palha, ela vai queimar. Mas se ela for verdadeira, essa obra vai permanecer. E qual é a obra? É aquela que carrega a palavra de Jesus. E quando ele vai dizer aqui, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, nós precisamos estar preparados porque isso vai acontecer. Isso está acontecendo. Nós estamos aqui como trombeta falando, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós abrimos um vídeo na internet, está falando que Jesus está voltando. Nós ouvimos na igreja as palavras, nós ouvimos que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós precisamos continuar pregando em tempo e fora de tempo. Nós precisamos criar oportunidade para que a palavra de Deus seja pregada. Aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Mas também, se não tem oportunidade, como a palavra de Deus diz, nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo, porque o reino do Senhor está próximo. E não adianta a gente ficar pensando que vai ter conforto para pregar a palavra de Jesus. Não vai ter. Ah, mas vai ser confortável pregar o evangelho. Não vai ter conforto. O ministério que você exerce, a vida que você vive, se você vive com Cristo, não vai ser confortável. Por quê? O caminho até a cruz não foi confortável. Eu falo, né? Não tinha uma musiquinha tocando enquanto Jesus foi para a cruz. Não tinha. Não tinha. Tinha dor, né? Não teve um ambiente propício para a crucificação. Foi dor, foi choro, foi tristeza. E o Senhor Jesus cumpriu essa missão. E a palavra vai dizer, regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, nós temos o exemplo. Se perseguiram Jesus, né? A palavra lá no livro de João, Jesus vai dizer, se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se ouviram a mim, ouvirão a vós outros. Vai ter quem vai ouvir, vai ter quem não vai ouvir. O Senhor só nos chamou para deixar Ele usar, seu vaso de barro, que vai ser, né, cheio da unção do Senhor. Nós só precisamos entender o nosso lugar e o lugar de Deus. O nosso lugar é deixar o Senhor fazer o que Ele quiser, a vontade dEle. E o lugar de Deus é o lugar do Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, que consegue fazer coisas que a gente nunca vai caber no nosso entendimento o poder do Senhor. Mas que o Senhor Jesus, através dessa palavra, assim como Ele me alcançou nessa manhã, assim como o Senhor me confortou nessa palavra nessa manhã, quando eu falo confortou é porque a palavra de Deus, ela traz um refrigério para o nosso coração. Que Deus ele venha alcançar a sua vida, a sua casa, seu trabalho, a sua família. Que Ele venha sobre a sua vida trazendo um renovo. Porque não é fácil estar nas trincheiras, mas é possível. Porque assim o Senhor Jesus nos chamou. E nós vamos vencer para a glória do nome do Senhor. E assim, né? Até amanhã, se o Senhor Jesus nos permitir, né? Às 7 e pouquinho da manhã, né? Nós estamos aqui para trazer aquilo que o Senhor tem nos entregue no nosso coração. Amém? Fica com Jesus, que essa palavra venha edificar o seu coração, o meu. E até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém.